Credo in unum Deum. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui, queridos irmãos e irmãs, para refletirmos um pouco a palavra de Deus desse 32º domingo do tempo comum. As leituras nos falam da vigilância, principalmente o Evangelho no qual nós vamos meditar. Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Não podemos viver de luz emprestada. As parábolas são relatos provocadores que revelam o sentido da vida a partir de uma perspectiva diferente. Não são histórias edificantes, nem meditações piedosas, mas enigmas para pensar, decifrar e decidir o horizonte da vida. As parábolas não fecham a mensagem, não são dogmas nem demonstrações, pois são sinais que cada um deve interpretar e resolver a partir da sua própria vida. Jesus, no Evangelho desse final de semana, nos fala da vigilância. E claro, queridos irmãos e irmãs, interpretar a parábola desse domingo no sentido de que devemos estar preparados para o dia da morte. É falsificar o Evangelho. Não é para pensarmos na morte, mas é falsificar o Evangelho. A parábola não está centrada no fim, mas na inutilidade de uma espera que não é acompanhada de uma atitude de amor e de serviço. As lâmpadas devem estar sempre acesas para ajudar a acolher as gratas surpresas da vida e poder participar da festa daquele que continuamente vem ao nosso encontro. Se não queremos ser insensatos, sem sentido, sem direção, precisamos estar alertas para entrar em sintonia com a realidade e viver a vida como deve ser vivida. Nossa maior insensatez seria viver sem horizonte, sem desejos, sem sonhos, sem uma causa mobilizadora. Se estamos adormecidos, é preciso despertar, porque do contrário, perderemos a oportunidade de entrar na festa das núpcias do Cordeiro. Portanto, ser imprudentes significa viver dispersos, distraídos, deixando apagar a lâmpada da nossa fé e da nossa esperança, e sem o azeite da reposição. A lamparina que arde é a prática da mensagem de Jesus. O azeite que alimenta a chama é o amor manifestado por Deus e por Jesus em nossa vida. A parábola do Evangelho nos fala daqueles que não cultivaram sua esperança hoje e pretendem viver do azeite das lâmpadas dos outros. E ninguém pode viver da fé do outro, nem da esperança do outro. O sentido da vida, de toda a nossa vida, não pode ser improvisado em um instante. Somente a partir da luz de Deus em nós, descoberta, reconhecida e ativada, poderemos viver atentados com o que há de melhor em nosso interior, o azeite, e com a realidade que nos envolve, cheia de esperança. Todos nós somos portadores de uma lâmpada.
E todos somos convidados para a festa. Viver a partir da nossa verdade mais profunda, a partir da luz que nos habita. Mas no final, a falta ou não de azeite para nossa lâmpada depende de cada um, de cada uma, de nossa responsabilidade, de nossa previsão, do cuidado dedicado e agradecido diante de tudo o que foi recebido, da capacidade para sustentar a esperança nas noites escuras e, sobretudo, do amor e da alegria que alimentam o desejo de nos encontrar dia a dia com o noivo, seguros de que ele sempre vem. Só assim, queridos irmãos e irmãs, seremos luz verdadeira para os outros. Iluminaremos humildemente as obscuridades que nos envolvem. O que permanece em nosso interior é o fulgor, a luz que vivemos, que brilha por dentro ao fazer memória da nossa vida, esse eu profundo, que é mais eu que eu mesmo. Eu original, iluminado, santo, intocável, faísca de luz que se volta para aquele que é fonte de toda a luz. Por isso, nós somos, ao mesmo tempo, lâmpada, azeite e a luz. Ninguém pode nos emprestá-los, porque é nossa própria vida. Toda vida se move a partir de dentro de cada um. Dentro de nós, devemos descobrir a luz que iluminará nossos passos. Essa chama, se é autêntica, não pode oscilar, pois iluminará também a todos os outros. Uma luz que acende outras luzes. É isso que Jesus sempre espera de cada um de nós, seus discípulos e missionários. A parábola deste domingo, queridos irmãos e irmãs, provoca, portanto, em nós uma tomada de posição. Em qual dos dois grupos eu me encontro? Em qual deles desejo estar? Nossa vida, enraizada na vida daquele que é a luz do mundo, é chamada a irradiar luz, a iluminar a realidade na qual habitamos, embora muitas vezes a noite escura nos envolve. O Evangelho de Mateus 5,14 diz: Vós sois a luz do mundo. Em que situação se encontra a minha lâmpada? E minha reserva de azeite? De que modo colaboro para que o noivo possa celebrar a festa? Como sou luz no meio de tantas noites de ódios e violências pelas quais passa nosso mundo? Na realidade, de acordo com a parábola, todas as jovens carregavam suas lâmpadas. Todas elas tinham sido convidadas para a festa. Todas alimentavam o mesmo desejo, aguardar a chegada do noivo. Hoje em dia existem nas igrejas, capelas, as velas para todos os gostos. Existem aquelas eletrônicas que são ativadas com uma moeda. Existem até aquelas que podem ser acesas a longa distância pela internet. Mas as velas originais são aquelas que nos consomem na nobre missão de iluminar nossa vida e a vida dos outros, pois simbolizam a travessia da própria existência. Queima-se a cera como nós vamos nos queimando, diminuindo-nos com a passagem do tempo as dificuldades e as alegrias da nossa travessia humana. Quando acendemos a chama, é como se tomássemos consciência de que somos luz, na medida em que vamos nos gastando em iluminar nosso entorno e chegar a ser cera derretida um dia
tarde ou cedo. Passar da luz natural e reencontrar-nos com a luz total da qual procedemos, que é o próprio Deus e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, poderíamos refletir um pouco. Como você deixa transparecer a luz no seu agir cotidiano? Qual é o azeite que brota do seu coração e que alimenta a luz da sua humilde lamparina? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Fique em paz e que o Senhor Jesus sempre vos acompanhe. Amém.